Vamos falar de economia agora. A taxa básica de juros da economia foi reduzida mais uma vez pelo Banco Central. A queda foi de 1 ponto percentual, de 10,25% para 9,25%. O governo entende que a inflação está sob controle e, por isso, não há por que manter o índice em alta. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o educador financeiro e economista da DSOP Educação Financeira, Leandro Rodrigues. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se está tudo bem, né? Porque muita gente vai comemorar, né, essa queda na taxa de juros, na esperança de que isso pode promover mais empregos, é o que a gente mais precisa no Brasil, né? Injetar ânimo nos empresários, nos investidores. Mas por que o governo reduziu a taxa de juros? É nessa expectativa, acredito eu, mas será que a gente vai chegar lá? O momento é propício para isso? Com certeza, né? A ideia do governo, do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, é justamente isso. O que eles fizeram? Eles fizeram um diagnóstico financeiro no país, no sistema econômico brasileiro, e perceberam quase 14 milhões de desempregados. Com essa redução da taxa Selic, existem os pontos positivos, né, que essa alteração de 1 ponto percentual, agora do dia 6 de setembro vão se reunir, vai cair mais 1 ponto, né, vai para 8,25%. Então, a ideia é aumentar a empregatividade, né, justamente isso. Então, após esse diagnóstico financeiro, o Brasil, o Banco Central, eles procuram movimentar, aquecer a economia. Bom, mas dá para a gente realmente ter esse otimismo que tu está tendo, Leandro, na medida em que a gente está vivendo uma crise política, e eu fico me perguntando se os investidores e até mesmo os empresários, mesmo com esse estímulo, com a taxa mais baixa, com uma facilidade maior de crédito, né, com crédito mais atrativo, se eles vão arriscar, não pelo processo econômico que a gente está vendo que pelo menos as coisas parecem que estão estabilizadas. Mas no cenário político brasileiro não está nada estabilizado. E aí eu fico pensando até que ponto a economia não vai sofrer com a bagunça que a gente tem no setor político. Os empresários, a população brasileira em si, eles estão focados para sair dessa crise, sair do vermelho, né? Sim. Eles estão deixando as situações políticas para a Polícia Federal, enfim, resolver essas situações. Mas, realmente, com essa baixa da taxa Selic, né, a Selic serve como um norte para a economia. Então, quando o Copom eles querem movimentar a economia, eles baixam a taxa Selic, né? A expectativa da Selic até o final do ano vai para 7%. Com essa redução, os empréstimos ficam mais baratos. Então, as empresas brasileiras elas conseguem custear um empréstimo com um custo mais baixo. Claro, para poder ampliar seu negócio. Para ampliar assim, o negócio. Contratar mais gente. Agora, tu falaste na inflação. Há uma relação, não digo direta, mas muito próxima entre a taxa Selic e o consumo, né? A inflação, a procura das pessoas, a gente está vendo que a inflação está, digamos, eu não digo baixa, né? No Brasil, de repente, em outros lugares, a gente vai encontrar uma taxa mais baixa, assim, uma taxa de juros que está baixando, mas se a gente for comparar com outros países, a taxa de juros no Brasil, mesmo em queda, ainda é muito alta. Mas essa inflação que a gente está vendo, alguns economistas apontam que ela não é benéfica na medida em que as pessoas... Não é que os preços estão estabilizados, eles estão na marra estabilizados porque ninguém está comprando. A gente pode imaginar que essa inflação pode continuar em queda também, mesmo com a taxa baixando, ou a gente já pode ter um reflexo nessa inflação, as pessoas consumindo, com empréstimo, com crédito, consumindo mais? Na verdade, com o consumo, essa inflação vai aumentar. Né? Essa é a ideia do governo. Eles querem estimular as pessoas a comprar, porque quando a taxa de juro baixa, a taxa do cartão de crédito no parcelado baixa, a taxa do cheque especial baixa, a taxa de empréstimos baixam. Né? Claro que isso não é algo imediato. A taxa é uma taxa referência para os bancos. Aí o banco contabiliza mais o lucro que ele quer ter, o custo de inadimplência, mais os custos internos. Aí chega o cheque especial aí com uma taxa de 15%, 16%. Então, a ideia do governo, baixando essa taxa Selic, é incentivar o povo ao consumo. Sim. Claro que isso não é algo imediato, vai demorar algum tempo, alguns dias, alguns meses, até esse dinheiro começar a aparecer. A taxa Selic, justamente, ela foi reduzida para o dinheiro voltar em circulação,
aumentar os empregos, as empresas elas vão ter um empréstimo com um custo menor, investir na empresa, vai gerar novos empregos, o pessoal vai voltar à atividade econômica comprando, só que existe um porém aí, o pessoal vai começar a comprar e daqui a pouco vai vir a inflação novamente. Sim. Com o passar do tempo a inflação vai aumentar com certeza. Bom, que tipo de investimento está ficando mais atrativo na medida em que a gente está mudando um cenário? Se eu não me engano, 2015, 2016, a gente chegou a ter quase 14% de taxa Selic. Eu não me lembro agora o percentual que a gente iniciou esse processo de queda, mas era um percentual bem mais alto. A gente estava na casa dos 2 dígitos, agora a gente está chegando na casa de 1 dígito. Isso propicia que tipo de investimento, atrai que tipo de investimento? Vou citar aqui o CDB, por exemplo. O que a gente deveria procurar? O que se torna mais atrativo nessa tendência? A tendência com a taxa Selic baixando, reduzindo, essa depressão da taxa Selic, na verdade desestimula, né, tipos de investimento de renda fixa, LCI, LCA, CDBs, né, essa sopinha de letras, Sim. na verdade, porque acaba reduzindo fica próximo da poupança, na verdade. Fica ali uns 2 dígitos acima da poupança. Para a pessoa que é mais conservador, no curto prazo, 6 meses, aí acaba deixando o dinheiro na poupança, né? Sim, que não incide imposto e tem uma liquidez talvez mais atrativa. A gente pode mexer a qualquer momento. Não, na verdade, não pode ter que esperar fazer o aniversário, né? Sim, Se mexer em 30 dias... Mas aí... alguns dessas aplicações de renda fixa têm um período maior para que eu possa movimentar esse dinheiro. Exatamente. Se for usar um prazo muito curto, acima de 1 ano, aí ainda é interessante. Sim. Usar o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, ainda é mais rentável e é algo bem simples ainda, né? Mas com essa queda da Selic, as pessoas que são mais conservadoras, algumas ainda ficam na renda fixa, mas se quiser obter uma liquidez maior, uma rentabilidade maior, tem que buscar modalidades com o alto risco, com um risco um pouco maior. Arriscar na bolsa é um risco muito grande para quem não domina o mercado financeiro. É verdade. Tem alguma coisa menos arriscada? Eu sou extremamente conservador. É preferível ficar nos títulos públicos, né? Sim. E render um pouquinho acima da inflação e também da poupança, né? Se você tem uma dúvida, que nem eu estou tendo várias aqui agora, o que fazer com o meu dinheiro nesse momento, né, em que a taxa Selic está caindo, você pode mandar a sua questão para o 99588-2374 pelo nosso WhatsApp, mas mensagem de texto, 99588-2374, e aí pergunta se a poupança é atrativo, se você tem alguma aplicação em título, enfim. Quem tem previdência privada e pensa na aposentadoria, o que deve fazer? Isso deve alterar alguma coisa na previdência privada? Essa sim, a liquidez, obviamente, muito menor, a gente precisa esperar, às vezes, 10 anos para poder movimentar esse dinheiro e não perder nada. Hoje a gente ainda tem nesse cenário, e aí vamos envolver a questão política. Em tempos de reforma da Previdência, parece que a Previdência privada se tornou mais atrativa. Exato. A Previdência privada é no longo prazo, né? A pessoa não pode aplicar em uma Previdência privada e esperar um retorno em 5 anos, 10 anos. É no longo prazo, 20, 30 anos, né? Elas têm que ainda permanecer separando parte dos seus ganhos para a aposentadoria, né? Para a sua independência financeira. Mas é interessante, com todo esse cenário, né, ainda que eu podia resumir que a taxa Selic, quando ela cai, ela beneficia quem gosta de gastar, quem gosta de comprar a prazo. E quando ela sobe, ela beneficia as pessoas que gostam de investir, né? Aquelas pessoas que gostam de reter, de guardar. Poupar. Claro. Exatamente. Mas é indispensável continuar em uma previdência privada, né? Buscando corretoras que sejam seguras, se informando bem disso. E esperar, porque a Selic é um indicador, mas não é algo que define, né? Sim. O que define, na verdade, a realidade financeira das empresas e das pessoas é o comportamento financeiro. Quem tem previdência privada e vai buscar o rendimento mensal, o que rendeu aquele dinheiro que estava aplicado, às vezes se assusta, porque há uma movimentação grande, pelo menos na Previdência da Caixa, que eu lembro, a gente consegue ver uma movimentação, uma oscilação grande, e claro, aí olhar para um mês pode ser que se assuste, olhar a longo prazo, né, nesses 10, 20 anos, é que aí sim a gente vai poder ter uma noção do que está acontecendo com o nosso dinheiro. Vamos para a tela ali, o Alexandre de Alvorada. A economia só cresce com o consumo. A inflação freia esse crescimento. É possível quebrar esse paradigma da volta da inflação cada vez que os juros, os preços caem?
Para isso que existe a Selic, né? Ele se reúne a cada 45 dias, 8 vezes por ano. Então, daqui a 45 dias, na próxima reunião, pode haver uma outra realidade. Sim. Então, o pessoal vai começar a comprar, agora com o dinheiro voltando, o real voltando à circulação, mas daqui a pouco a inflação vai começar a subir. Aí vai entrar o Copom novamente lá para mudar essa precificação da taxa Selic. Mas talvez a gente conversou aqui semana passada com o pessoal agora do Procon, né, falando sobre os comportamentos do consumidor. E a gente vê então que há uma necessidade. O que poderia ajudar, e aí eu vou me meter não sei se tu vai concordar comigo, viu, Alexandre, mas eu acho o seguinte, o que pode ajudar, às vezes a gente tem comportamento de pesquisa, um comportamento de negociação, de pichincha mesmo com os fornecedores, né, porque o brasileiro às vezes aceita muito o que se põe na tela ou o que se bota na gôndola ali de preço. Então, talvez isso possa ajudar a gente a ter uma competitividade maior, o que aí eu acho que pode arrefecer um pouco a inflação, né? A gente tendo concorrência, tendo competitividade, a busca pelo preço, não sei se tu concorda. Com certeza, né? Fazer cotações, exato, né? E sempre antes de comprar, priorizar os sonhos, os objetivos, né? Não deixar com que os desejos do dia a dia nos façam gastar o dinheiro com aquilo que não nos traz. É verdade, vai com uma lista. O Alexandre, vai com uma lista no supermercado. Se tu ficar passeando nas gôndolas ainda com fome, tu já sabe, né? O que vai acontecer. Bom, vamos lá. Tu disseste, mas só vamos repetir, porque eu acho importante isso. Setores como o setor automotivo sofreu muito com a crise, né? Muitos carros nos pátios e não tinha como financiar, pelo menos do jeito que a coisa ia no Brasil, um financiamento atrativo, por exemplo, né? Hoje, a gente já pode esperar compras parceladas mais atrativas com essa taxa? Com certeza. A taxa de financiamento vai reduzir bastante, proporcional à Selic. Mas não é algo imediato, vai demorar alguns meses até a gente sentir no bolso, sim, né, essa taxa. E também depende muito das instituições financeiras também repassarem. Pois é, né? Bancos, principalmente, repassarem, né? Complicado. Tu disseste, eu estava com a expectativa, pelo menos conversando com os amigos da área da economia, 9%. Só que a gente já está chegando perto desse patamar, vamos ter outra reunião. Leandro, tua expectativa me pareceu mais otimista ainda. Tu acha que a gente vai chegar no patamar de 7%? Tu chegasse a dizer até o final do ano 7% de Selic? 7,25%, né? Tu realmente acredita? É uma previsão mais otimista do que muita gente. Exatamente, é uma previsão fazendo pesquisas, né? Simplificando o mercado, fazendo um diagnóstico do mercado hoje, da situação real, política e econômica do país, vai se aproximar, deve se aproximar, reduzir até 7,25%, porque isso vai aumentar o número de empregabilidade. Sim. As empresas vão investir. Claro que isso, na macroeconomia, essa redução não é bom, né? Porque as pessoas que investem no país, é um juro não tão atrativo, e elas recolhem o seu capital e acabam levando para outros lugares. Mas é preferível para a nação estimular a economia aqui, porque no momento que eles baixam a taxa de juros, o empreendedor monta uma empresa que vai ficar na nação, né? Sim. Então, às vezes, é melhor apostar em fatores internos, né? Com essa queda de Selic, o dólar também vai ser afetado, ele vai alterar, vai ganhar corpo frente ao real, ele vai aumentar. Sim. Né? Então, é mais ou menos essa situação. Bom, nada na vida tem só lados positivos e só lados negativos. Pelo que eu entendi da nossa conversa, há uma expectativa de que, pelo menos, eu não digo se isso é positivo ou negativo, como a gente acabou de ver, né, para algumas pessoas vai ser negativo, pessoas que têm um perfil conservador, que investem em CDBs, LCI, talvez não seja tão atrativo, o dólar também. Agora, por outro lado, a gente está na esperança de arranjar mais emprego para os brasileiros, esses que estão aí precisando. Vamos terminar a nossa conversa de forma otimista, né? Pelo menos a equipe econômica segue forte nessa tendência. Então, a gente pode esperar a previsão. Com certeza. Para 7,5%, 7,25%. Isso, nessa casa. Vamos lá, né? Tenho 20 mil reais para investir. Tá bem, hein? Paulo de Cachoeirinha, para investir por 3 anos. Qual a melhor aplicação sem riscos? Sem risco, Tesouro Nacional. Né? É a forma mais segura hoje de se investir, né? Porque se o Tesouro Nacional quebrar, o Estado quebra, né? A nação quebra, que é algo praticamente impossível hoje, né? Ainda com tudo que está acontecendo politicamente falando. Mas 3 anos, com certeza, Tesouro Nacional.
Ele pode entrar no site do Tesouro Nacional Sim. e e comprar títulos públicos, né? Mas procurar não mexer até o vencimento, né? Claro. Bom, Leandro, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite e trazer, de certa forma, uma perspectiva otimista. Saio daqui mais otimista desse banco, dessa cadeira, porque, bom, tinha como ser menos otimista nos últimos tempos, né? Eu acho que a gente bateu no fundo do poço. Esperamos agora, pelo menos, tirar a cabeça para fora do poço, para depois tirar o corpo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. E no final do ano eu vou te cobrar se a gente vai ser tão otimista assim.